Olá, está iniciando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia e, acima de tudo, agradecer a sua confiança. Nós que levamos toda semana até você assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E hoje nós vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. E para falar sobre essas questões, nós recebemos no programa de hoje a doutora Tatiana de Oliveira Iocomiso, neurologista aqui de Joaçaba. Em primeiro lugar, Tatiana, seja bem-vinda novamente no nosso programa. Falamos numa outra ocasião sobre os distúrbios do sono, certo? E hoje trazemos um outro assunto em pauta, que é o AVC. Para nós conceituarmos ao nosso telespectador, doutora, o que é o AVC? Como você já falou, AVC é uma sigla, para acidente vascular cerebral, que seria uma interrupção do ciclo do fluxo sanguíneo para o cérebro. E isso pode acarretar sequelas maiores ou menores, dependendo da localização que isso ocorrer. Isso, o que acontece, o cérebro para de ser alimentado. Exatamente, porque o sangue ele vai levar o oxigênio, a glicose, que é o combustível do cérebro para o funcionamento normal do cérebro, ele vai parar temporariamente e isso pode acarretar os problemas que a gente vê no AVC. Existem tipos diferentes de AVC? Existe. Principalmente a gente divide AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Aqui existe um hematoma, extravasamento de sangue, no outro é mais a interrupção do fluxo sanguíneo. E também, claro, existem os que são em lobo dominante, os que não são em lobo dominante, então tem algumas outras diferenças, mas basicamente isquêmico e hemorrágico é a maneira como a gente diferencia os dois. Ameaça de derrame seria o que existe um termo para isso, é AIT, é ataque isquêmico transitório. Pela literatura, seria um déficit motor, por exemplo, de um lado do corpo ou do lado direito ou do lado esquerdo, ou uma dificuldade súbita de falar que dure menos que 24 horas. Isso é aleatório pela literatura, mas geralmente dura menos do que 1 hora. E isso muitas vezes pode passar despercebido, por ser temporário. Então, a pessoa que levantou de manhã e caiu porque uma perna estava fraca, depois de um tempo voltou ao normal e ela não prestou muita atenção, pode ter sido um AIT. O atendimento rápido é importante? É importante. Principalmente no caso do AVC, porque alguns AVCs eles têm uma progressão fatal, têm uma progressão mais grave, então alguns pacientes precisam de UTI, então é importante. Existe aquele indivíduo que vai ter uma propensão maior, que vai ter uma chance maior de sofrer um AVC, de ter um AVC? Sim, principalmente os hipertensos, os diabéticos, as pessoas dislipidêmicas, ou seja, quem tem colesterol alto, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim alto, o HDL, que seria o colesterol bom baixo, então tem fumantes, obesos, mas eu acho que o principal seria a hipertensão, que é muito comum, é muito prevalente na nossa população, tem muita gente hipertensa que não trata direitinho e isso é um fator de risco importante. E também para os idosos, a fibrilação atrial, que é uma alteração cardíaca comum em idoso também. Ela é um fator de risco muito importante. Quais seriam os sintomas que poderiam indicar clássico. Que... eu acho que o mais clássico seria esse que eu falei, que seria o déficit motor de um lado do corpo, ou seja, o braço direito e esquerdo, o braço direito e a perna direita fica fraco. E também, popularmente eles chamam de enrolar a língua, seria quando a pessoa fica com dificuldade de falar, começa a falar enrolado. Mas tem outros sintomas, a pessoa pode ficar confusa, falar coisas desordenadas, pode ter vertigem, pode ter dor de cabeça forte, são vários os sintomas, mas esse déficit motor de um lado do corpo é o mais clássico. Pode acontecer de forma diferente, por exemplo, aquele indivíduo que sente todos esses sintomas e ao longo de algum tempo e ao longo de anos vai convivendo com esses sintomas, quem sabe, ou dias, enfim, e aquele que tem o AVC instantaneamente sem ter sintoma. Existe essa diferença? Pode ser que alguém tenha tido um AVC e não tenha procurado o auxílio médico, por exemplo, e fique com uma sequela, fique com um lado um pouquinho mais fraco, um em relação ao outro. Correto. E não dê muita bola para isso. Às vezes pode acontecer, mas ele teve AVC, já está com uma sequela de AVC, às vezes não sabe. E tem pessoas também que a gente vê que eles ficam fazendo AIT, que é esse ataque isquêmico transitório, não fica com uma sequela, mas fica sempre, teve um dia que eu fiquei com a língua meio amortecida, um dia eu fiquei falando meio estranho e depois voltou normal. Ou um dia meu braço ficou fraco, eles falam o braço ficou caído, depois voltou normal. Então isso é um aviso que ele pode ter um AVC maior.
né? E ele pode não estar reparando muito nesse problema. E qual seria o tratamento do AVC, O doutora? tratamento hoje em dia são com os trombolíticos, que não é usado em todos os lugares, né? Agora, existem algumas medidas que a gente faz que melhoram o prognóstico da pessoa, que seria mais... O tratamento principal, na minha opinião, para AVC é prevenir o AVC, porque depois tratar é mais complicado, principalmente se a pessoa tem uma sequela. O tratamento, a reabilitação, vamos supor, se a pessoa tem um déficit motor de um lado do corpo, seria a fisioterapia. Se ela ficou com dificuldade para falar, ou para engolir, ou para comer, que isso às vezes acontece, seria fono. Um tratamento que a gente usa bastante, seria para prevenção de um novo AVC, seria o AS. Isso não é indicado por todas as pessoas, precisa um médico indicar, né? Mas muitas pessoas têm indicação, que é um antiagregante, que torna, também popularmente falando, torna o sangue mais fino e evita a chance de ter um novo derrame. Não é uma coisa... existe uma diminuição de chance, mas não significa que tomando AS nunca mais vai ter um AVC, mas é um tratamento. Eu acho que o principal tratamento seria mesmo o controle de pressão, de colesterol e de glicemia. Esse aí seria não é bem um tratamento, é uma prevenção. Sim. Mas é como se fosse um tratamento, né? O tratamento é reabilitação depois. E para a fase aguda que a gente fala, ou seja, quando a pessoa começar com esse déficit motor, quando começar com os sintomas, em alguns locais, se a pessoa tiver menos que 2 a 3 horas de quadro clínico, existe um tratamento que dissolve o trombo. Mas isso é uma coisa sofisticada que não está disponível em todas as cidades. Existe alguns números que indicam que homem sofre mais de AVC ou mulher sofre mais de AVC ou não se percebe isso? Não, se percebe, dependendo da idade, porque as mulheres têm uma proteção natural, que é o estrógeno. Então, quando a mulher tem ciclo menstrual, o estrógeno é um protetor cardiovascular. Então, as mulheres têm menos AVC quando quando estão com o ciclo menstrual. Depois da menopausa, o risco de homens e mulheres é bem semelhante. Agora, antes é mais homem. Também tem uma diferença um pouco por raça. A raça negra ela tem hipertensões muito graves, então eles fazem mais doenças cardiovasculares também, assim, em relação aos brancos. Jovem também pode sofrer de AVC? Pode, mais raro, mas é mais raro, então daí são doenças mais raras, não é o comum. Raramente, isso pode acontecer até atualmente, a gente tem visto jovens com AVC, jovens hipertensos, jovens dislipidêmicos, mas jovem a gente tem que correr atrás de doenças mais raras, que fazem com que o sangue coagule mais, e também existe o risco do uso de drogas. Algumas drogas fazem vasoespasmo, como por exemplo cocaína, então isso seria um fator de risco cardiovascular. Doutora, todos os AVCs, eles podem regredir? Existe a possibilidade do cidadão ter tido um AVC e voltar a ter uma vida normal, praticamente normal? Pode acontecer, sim. A gente vê isso acontecer até com uma certa frequência, para sorte de quem sofre disso. Que nem eu falei, o ideal é você prevenir, você não ter um AVC, mas depois que você tem, existe sim uma chance grande de reabilitação, principalmente dependendo da idade, né? Quanto mais jovem é mais fácil a reabilitação, quanto mais idoso é mais difícil. Protocolo seguido após um paciente chegar no consultório e ter realmente esses sintomas de AVC e for diagnosticado esse problema, o protocolo normal é a internação ou não necessariamente, doutora? Não necessariamente. Se ele estiver muito estável, e principalmente se ele tiver passado alguns dias, não é obrigatório. Se ele estiver instável, se não tiver, principalmente assim, internação é se não estiver respirando bem, se não estiver comendo bem, se estiver muito hipertenso, se tiver algum outro fator de risco cardiovascular, mas geralmente a gente interna, a gente faz a internação para controlar justamente a pressão, a glicemia, para ver se ele não vai fazer alguma complicação. Se ele precisar de uma UTI, ele já está no hospital, que facilita as coisas, já é mais seguro, mas não é totalmente obrigatório não. Se ele estiver muito estável, pode até passar sem internação. Após um AVC, o que ocorreria com esse paciente? A doutora, iria mudar muito os hábitos de vida dele dependendo do nível desse AVC? Você diz em relação às sequelas? As sequelas, justamente. Isso depende do AVC, né? Tem AVCs que são lacunares, por exemplo, são pequenos, eles dão geralmente menos sequela. Existem AVCs pequenos que dão em pontos estratégicos, né, que a gente chama de estratégicos, que pode, por exemplo, levar a uma demência, uma demenciação, aí a qualidade de vida cai bastante. Geralmente pacientes que ficam acamados e pacientes que ficam demenciados, esses perdem bastante a qualidade de vida. E é um assunto muito sério isso, porque geralmente além dele não poder mais ser uma pessoa que produza, né, que trabalhe, claro, geralmente precisa de um outro da família para cuidar dele, então é uma perda social muito grande. Então essa sequela a gente tem que evitar que aconteça o AVC, que ele fique acamado, que ele tenha um AVC grande. Ok. Você está acompanhando aqui pela TV Cidade, programa Papo Saudável. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida.